ano de 2023 a finalizar, novo ano a começar, o que nos reserva nos negócios. Algo que devemos estar atentos. Da economia à inteligência artificial, no episódio de hoje vou abordar 10 previsões no mundo dos negócios para o próximo ano. Hello! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja aqui para todas as pessoas que me acompanham no Business After Hours e que chegaram aqui a este episódio número 77, em que episódio esse que eu de alguma forma quero aqui fazer um prognóstico, não é, no mundo dos negócios para 2024. Não é que haja aqui uma bola de cristal, não é? Nem aqui vou adivinhar o negócio de cada um, mas há sempre trends que se esperam, há sempre aqueles cenários macroeconómicos que já estão em vista, não é? Previsões, outlooks, é disso que nós vamos falar aqui, como eu tinha dito no início, no preview do podcast. Vamos aqui um bocadinho de ver um pouco de tudo, da economia à inteligência artificial, passando por muitos outros temas que são relevantes para a área de negócio, empreendedorismo, gestão, e vou falar aqui de 10 tópicos, ok? Depois, falar também que este é o último episódio no ano, não é? O ano passado, o último episódio do ano foi sobre as resoluções nos negócios para 2023, não é? Agora, então, decidi fazer um episódio sobre mesmo um outlook aqui para 2024 e super específico para o próximo ano. Dizer também que isto de ser o último episódio do ano tem aqui no fim, não me desliguem logo quando disser até porque tiveres a que estar no fim, porque tenho aqui uma mensagem muito importante, tá? Bom, então, sem mais demoras, vamos aqui para então estes 10 trends / previsões, 10 pontos que eu queria falar aqui a ter em consideração no próximo ano, no mundo dos negócios. O primeiro ponto, eu confesso que não soube isto assim logo assim à partida, mas foi, ou seja, eu quero dizer, eu soube desta notícia não em primeira mão, porque vi a notícia, mas sim porque pedi determinados dados à contabilidade, depois apercebi-me que havia aqui uma coisa diferente e depois eu perguntei-lhe essa coisa diferente. E tem a ver com o salário mínimo nacional. Então, em 2024, já no dia 1 de janeiro, vai entrar em vigor um novo decreto-lei sobre o salário mínimo nacional, em que ele passa para 820 euros, já a partir de 1 de janeiro. Um acréscimo de 60 euros face ao valor atual, que é os 760. Este é o maior aumento anual de sempre, ok? Estamos a falar aqui de 8%, tá? O que corresponde a uma remuneração anual bruta de 11.480 euros. E empresárias, se ainda não sabiam da notícia, passam a saber agora. Sabiam da notícia, talvez, já vos venha à mente muita coisa, não é? E muitas repercussões que esta medida pode ter. Efetivamente, o salário mínimo aqui está-se a aproximar cada vez mais, não é, do salário médio, há aqui um estrangulamento da classe média, etc. Mas é o que é. Vai haver aqui uma carga muito grande para empresas, não é, com trabalhadores aqui no salário mínimo, um aumento expressivo, um aumento que depois, não é, tem também toda a outra componente que se paga em cima disso dos impostos, etc. Mas pronto, é o que é. Temos que lidar com as circunstâncias, porque a gente tem que se focar naquilo que consegue mudar, não é? E isto é uma coisa que não podemos mudar. Então, ter já em consideração essa questão do aumento do salário mínimo nacional para 820 euros, já a partir de dia 1. Ponto número 2, insolvências. Ou, o que é que eu queria falar aqui sobre insolvências? Então, eu fui ver aqui um relatório da Allianz Trade. A Allianz Trade é uma seguradora de crédito francesa, que é propriedade do grupo Allianz, e as previsões deles apontam que as insolvências na zona euro, onde Portugal faz parte, né, aumentem 17% em 2024, sendo que em Portugal deverão crescer até 19%. E realmente é um número também
não é, que nos preocupa, mas é algo que faz de alguma forma parte, não é, do ciclo de vida das empresas, como nós falámos aqui também, da morte das empresas. É importante aqui pensar que é um valor realmente grande de crescimento e pensar aqui quais serão as causas, não é, para esta aceleração da falência empresarial. Então, a Allianz Trade explica que a diminuição das receitas das empresas está a ganhar força num contexto de menor poder de fixação dos preços e uma procura mundial mais fraca. Em comunicado, a empresa avançou que, a partir do segundo trimestre de 2023, o recuo das receitas foi generalizado em todas as regiões pela primeira vez desde 2020, tendo como consequência, então, a redução da rentabilidade e as dificuldades de liquidez das empresas, não é? Como eu costumo dizer, só uma razão para a empresa fechar é falta-se dinheiro, não é? Acabou-se o dinheiro. A maioria das empresas não consegue aumentar as suas posições de tesouraria através de operações no contexto de um crescimento económico mais baixo ou mais longo, diz a CEO da Allianz Trade. Ela tem um nome muito esquisito, então eu nem sequer quero preferir, tá? Depois, vamos para o ponto número 3, inflação. Inflação foi um tema, não é, que já anda aqui a rondar há muito, muito tempo. Inclusive, eu já fiz aqui um episódio sobre a inflação, não é, e o impacto da inflação nos negócios. Eu, por acaso, estava aqui a tentar encontrar, para dizer assim direitinho, qual era o episódio. O episódio número 52. Como a inflação afeta os negócios. Okay? Este se calhar é um para vocês ouvirem depois deste, caso ainda não tenham ouvido. Então, quais são as previsões para a inflação? A inflação, de alguma forma, não é aqui um serenar da inflação, mas continua a ser um tema e preocupação. De acordo com a OCDE, a inflação na zona euro deve descer para 2,9% no próximo ano e tem já previsões de 2,3% para 2025. Ou seja, o objetivo de 2% do Banco Central Europeu não se avizinha como uma realidade nos próximos 2 anos. Na realidade, as previsões vão para 2,1% só mesmo no final do último trimestre de 2025. Ok? Então esse objetivo do Banco Central demorará pelo menos uns 2 anos. À partida, não é? Sabemos como estas coisas não é bem uma coisa qualquer e toma isto tudo para nos para o ar, mas tendo em conta aquilo que nós vemos, tendo em conta o cenário atual e também não vejo outro tipo de cenários para que isto mude de uma forma drástica, o que vai acontecer é que realmente a inflação vai continuar acima daquilo que é normalmente o standard que o Banco Central Europeu pretende para a zona euro. Depois, ponto número 4, crescimento económico. Quando eu falo de crescimento económico, eu falo de crescimento do PIB, por exemplo, não é? Seja nacional, seja internacional. E nós temos aqui um dado que diz que Portugal vai crescer em 2024, tal como em 2023 já tinha acontecido, acima da média da zona euro, mas sofre uma desaceleração significativa, com o Fundo Monetário Internacional a prever 1,5% do próximo ano. O mesmo que o Banco de Portugal e a proposta do Orçamento do Estado prevêem, né? Se em 2023 apenas 4 economias europeias cresciam mais do que a portuguesa, no próximo ano já serão 16, segundo as previsões publicadas pela World Economic Outlook. Então, efetivamente, há um crescimento, não é? Mas um crescimento mais acelerado face àquilo que estava inicialmente previsto, face ao que cresceu em 2023 e face às restantes economias europeias. E pronto, temos aqui uma economia que afeta diretamente Portugal, é isso. Depois, ponto número 5, inteligência artificial generativa. Muito tem-se falado deste tema, não é? Muito se fala, pouco se compreende ainda, pouco, eu acho que mesmo quem entende pouco se consegue prever daquilo que vai ser no futuro. Mas o que é certo
é que corre muita tinta a falar de inteligência artificial e muita gente a falar sobre este tema. A nova onda de sistemas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o ChatBling, não têm apenas o potencial de acelerar as operações de uma empresa, mas podem, assim, ajudar a criar empresas melhores. A inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que tem a capacidade de gerar novos conteúdos, como imagens, textos ou até mesmo pedaços inteiros de código, com base em padrões e dados que aprendeu. A inteligência artificial generativa usa algoritmos avançados, geralmente baseados em técnicas de aprendizagem profunda, para produzir resultados criativos que sejam relevantes para o utilizador. Muitas empresas já estão a usar Artificial Intelligence, eu às vezes fico aqui baralhada, generativa, para melhorar as formas de trabalho, trazer mudanças estruturais mais rápidas e orientada por dados. À medida que as empresas adotam estas oportunidades oferecidas pela inteligência artificial, surge a preocupação com incorporar do seu uso na cultura organizacional, contratação, desenvolvimento de líderes, sem deixar de lado considerações éticas e de responsabilidade, como também os vieses na geração do conteúdo. De acordo com a consultora BCG, o Boston Consulting Group, para ser um líder do setor em 5 anos, a empresa precisa de uma estratégia clara e convincente de inteligência artificial generativa a aplicar hoje. Por isso, é uma coisa que realmente vai começar e tem de começar a fazer parte do dia a dia de empresas que querem prosperar no futuro. Depois, ponto número 6, negócios sustentáveis. Muito também se tem falado nisto nos últimos anos, da ESG, sustentabilidade, ecologia, etc. E há imensos dados que mostram isto. Cada vez mais consumidores preferem empresas que têm um forte compromisso com a redução da pegada ecológica, que olham melhor rótulos, que vão saber mais informação neste contexto. No entanto, há aqui um foco dentro da parte dos negócios sustentáveis. Há aqui algo que está a reunir muitas forças, que é o greenwashing, não é? Muitas forças para deter aqui o greenwashing. E porquê? O greenwashing, não é? Basicamente quando as empresas alegadamente se dizem muito amigas do ambiente, mas na realidade é só de dizer, não é? E as autoridades reguladoras estão a tomar medidas para combater o greenwashing. Na União Europeia estão estabelecidos regulamentos que definem claramente o que é que constitui publicidade enganosa relativamente às alegações ambientais, chamada também Green Claims Directive. Esses regulamentos não apenas estabelecem diretrizes claras, mas também impõem sanções às empresas que não estão em conformidade. O desafio para as empresas em 2024 é ser genuínos quanto a essa questão da sustentabilidade. Já não basta parecer verde, as empresas devem demonstrar compromisso com a sustentabilidade por meio de ações concretas e dados verificáveis. Isto cada vez mais vai ser rígido, acredito eu. Ponto número 7. Personalização é o próximo nível na experiência cliente. Graças ao crescimento e à compreensão de vantagens no uso de dados, a experiência do cliente vai ganhar uma nova dimensão em 2024, o que significa que alcançar o sonho de fazer o cliente sorrir a cada interação com a nossa marca vai tornar-se cada vez mais uma realidade que tem que acontecer. Para isso é preciso um marketing personalizado que vai entrar vai fazer com que o cliente, não é, receba aquilo que ele precisa naquele momento certo, entregar um prazo certo, instalar o produto ou serviço sem atrito, resolver quaisquer problemas de maneira eficiente. Isto realmente se ainda não é, tem de passar a ser um ponto relevante para as empresas. Se depender dos clientes, e eles estão mesmo a procurar isso, a tendência de personalização vai ser cada vez maior. As pesquisas mostram que os consumidores preferem empresas que tenham um sólido compromisso em reduzir a sua pegada ambiental, tal como nós já tínhamos falado no ponto anterior, e que sejam capazes de entregar experiências, jornadas cada vez mais fluídas e mais personalizadas. A personalização deixou de ser aqui um nice to have, não é? Um bom para se ter, mas a tornar-se essencial, principalmente quando nós estamos a falar de online, e-commerce, etc. Pelo menos 73% dos compradores esperam que as marcas entendam as suas necessidades e atendam às suas expectativas, de acordo
com um levantamento da eMarketer em 2022. De acordo com a consultora McKinsey, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas e 76% ficam frustrados quando isso não acontece. Tá? Então não pode ser aquele chapa 15. Tem que realmente fazermos sentir aqui o cliente especial. E por acaso posso dizer que nós agora no planeamento do próximo ano da MK Talent já levámos isto em consideração e que realmente já estamos aqui a tentar personalizar ao máximo. Nós já fazíamos isso, nós dizemos sempre que o nosso negócio da MK Talent é recrutamento e seleção e nós dizemos que nós seguimos o nosso processo sempre ajustado à medida e à realidade do cliente, porque isto é muito importante, especialmente quando estamos a falar de pessoas, não é, que vão entrar numa determinada cultura, etc. Mas nós ainda vamos dar aqui uns pontozinhos para ser ainda mais personalizado, para tocar ainda mais no cliente, para ser ainda mais um processo ainda mais fluido. Bom, depois, ponto número 8, eficiência 4.0. O que é isto? É eliminar tempo perdido, é eliminar desperdício. Tempo perdido é um dos cancros das empresas, é a toda a hora, desde as reuniões não produtivas, a catadupa de e-mails que não levam a lado nenhum. E já agora os CEOs gastam cerca de 72% do seu tempo, em média, em reuniões. Então tornar uma empresa mais eficiente já devia constar desde sempre entre as 3 maiores prioridades de qualquer negócio, mas vai ganhar um peso ainda muito maior em 2024. Eu diria que cada vez mais, não só em 2024, cada vez mais porque cada vez vamos ser mais competitivos, cada vez quem faz melhor, quem aposta na melhoria contínua vai conseguir fazer mais com menos, fazer melhor com menos. Então tem que passar por aqui. Otimizar recursos de forma a obtermos mais impacto no nosso resultado. É isso sobre produtividade, é isso sobre eficiência. Melhores decisões, mais rápidas, ações mais produtivas, isto sim é que vai gerar mais retorno. Maior autonomia para os colaboradores, por exemplo, menos tempo em reuniões ou reuniões mais efetivas. A ineficiência é o produto de falta de clareza de quem deveria estar a fazer o quê, quando, onde, como e porquê. E quando isso acontece, há um grande volume de atividades redundantes que levam ao retrabalho e ao desperdício de recursos. E isto vê-se a mato. Havia um sítio que eu trabalhava que o nome dizia assim, vê-se isso a mato, vê-se isso a montes, não é? Vê-se muito. As empresas conseguem os níveis mais altos de responsabilidade, têm uma probabilidade de 76% de atingir resultados mais altos. O que é isto? Não é? Estamos a falar de reduzir as camadas de níveis também, reduzir o tempo, não é? Que uma decisão demora para chegar a quem trabalha na linha da frente, junto aos clientes. Tomar decisões consome até 70% do tempo de alguns executivos de diretoria. E em PMEs não falta aqui empreendedor a querer fazer tudo e a tomar decisão de tudo e sobre tudo, e não tem de ser assim, tá? E isso, imaginem o que é que isto está a levar. Vocês perderem a probabilidade de atingir a probabilidade de 76% de atingir resultados mais altos e consumir os 70% do vosso tempo. É muita coisa. E é sobre isso que eu vou falar. É um dos pontos que vamos falar no método PPM, nomeadamente na parte de processo e pessoas e até na parte de mindset, né? Vamos falar muito dessa questão da produtividade, da eficiência no método PPM. Depois já falamos um bocadinho sobre isso no final. Para quem ainda não se inscreveu, ainda vai a tempo e já vou falar sobre isso mais à frente. Depois, ponto número 9, diversidade e inclusão. O talento não escolhe idade, não escolhe forma, não escolhe tamanho, não escolhe raça, não escolhe cor. O talento está inato, não é, no ser humano. Então a diversidade ajuda ao crescimento das empresas. Dados apontam para um crescimento de cerca de 19% de aumento de receita nas empresas que são constituídas por equipas de direção mais inclusivas, e os resultados positivos sobem para 60% quando a tomada de decisão é feita por equipas de gestão diversificada. Isto são dados de 2019. No entanto, acredito que a tendência seja a mesma. Não encontrei dados mais precisos, mais próximos, mas também não é assim tanta diferença temporal, não é? E nomeadamente para esta questão. Então realmente
isso mostra. Existem inúmeros estudos que sustentam que a diversidade e a inclusão têm benefícios ao nível da atração e retenção de talento, da inovação e da performance das empresas. Ponto número 10. Resiliência. Garantir que uma empresa esteja protegida de ameaças é uma prioridade dos líderes. Coisas vão ocorrer, gente. Vamos ter de passar por elas. Pandemias, crises económicas, guerras, de tudo um pouco. Agora, a questão é como nós vamos lidar contra essas adversidades. Eu falo muitas vezes de Belmiro de Azevedo, para mim é dos maiores professores que eu tive sem o ter como professor, não é? Eu admiro imenso Belmiro de Azevedo, provavelmente a figura portuguesa que eu mais admiro. E ele falava uma altura sobre Portugal e o estado da crise económica em Portugal, que Portugal tem de saber viver em crise e daí das crises tirar boas lições e criar novas oportunidades. E isto é o que se passa também no mundo dos negócios. A gente tem que aprender a viver com elas, não é? Ele às vezes, eu acho que até uma vez disse que que crises eram dádivas de Deus, não é? Cabia a nós saber aproveitá-las. E acredito sempre que há uma crise, há sempre por dois polos, não é? Há aqueles que choram, não é? Aquela história do chorar ou vender lenços. Há os que choram e não resolvem nada com isso. Há os que vendem lenços. E depois, não é? Depois os outros vão dizer, é sorte, porque foi naquele setor, porque aquela pessoa, de alguma forma saiu beneficiada com esta situação. Na realidade, não. A questão é como é que nós criamos as nossas oportunidades com essa adversidade. Também dizia Belmiro de Azevedo, medo não é tolerável no mundo dos negócios. Esta frase, para muitas pessoas, e eu sei, empresárias, mulheres, é muito característica a questão do medo de falhar. Esta frase, se não levarem mais nada de podcast, levem esta frase para ficar estampada. O medo não é tolerável no mundo dos negócios. A resiliência de uma empresa, de uma marca, transcende o conceito de sobrevivência perante as adversidades. Evoluir aproveitando os desafios como caminhos para o crescimento é aqui chave. As empresas e as marcas resilientes possuem uma capacidade de se transformar e se adaptar, consolidando a sua relevância a cada reviravolta. Para que uma empresa desenvolva essa velocidade de resposta, as pessoas precisam ser capazes de tomar decisões em determinadas escalas. Desenvolver uma cultura de melhoria contínua é a chave para essa construção de resiliência. Mais uma vez, vamos falar muito aqui de melhoria contínua no método PPM, nomeadamente aqui na parte de processos. Quando o risco se transforma em realidade, as pessoas devem saber qual é o seu papel, o que fazer e qual é a urgência. Ser empresário ou ser empresária é lutar todos os dias, e quem assim não pensa, nem se meta no mundo do empreendedorismo. Hoje levo bofetadas, amanhã sou um herói, depois acontece mais uma coisa que eu não estava à espera, depois é o desespero, depois já vem uma coisa transcendente e eu estou muito feliz. Isto é a vida do empreendedor. Por acaso há um post que eu tenho de há muito, muito, muito tempo no feed do meu Instagram, que é qualquer coisa como nos sapatos de um empreendedor, nos sapatos de empreendedor, uma coisa assim, que é um gráfico, não é? Que mostra ali tipo o ânimo e o desânimo ao longo de uma jornada de um empreendedor. E às vezes não é preciso passar muitos dias, não é? A gente vai vestir a besta num instante. E é isso. Então, quem não está preparado para lutar todos os dias, para levar com adversidades, para ser resiliente, mais vale nem começar nesta vida. Porque se há coisa que é preciso, é resiliência para empreender. Aquela vida que se espera muita gente quando entra, não é? Para o empreendedorismo, de dinheiro aqui na conta e eu nas Bahamas a apanhar sol e a beber uns cocktails, não é? Isso é para quando chegarmos a ser apenas acionista, apenas entre aspas, não é? Acionista, se é que isso algum dia vai acontecer. O que acontece é que, infelizmente, por lá está, medo, sei lá mais o quê, de gestores de PMEs, gestores que muitas vezes nem sequer são gestores, não é? Não chegam lá. Mas é aí, só quando nós colocamos, em vez de estar na nossa cabeça a gerir um negócio, está outra,
Só aí é que nós podemos de alguma forma descansar e perceber que vamos colher apenas dividendos e alguém nos vai prestar contas, e é isso, não é? E até isso, de alguma forma, a gente tem que estar atento se realmente é a pessoa que nós temos que deve estar à frente do nosso negócio, não é? Ou quando chegarmos a chairman ou chairwoman, só aí. E pronto, chegamos ao final de mais um episódio. Calma, não desliguem já. Eu disse calma, tá? Eu disse isto logo no início. Já chegámos ao final, tá? O conteúdo parou. Mas eu tenho aqui algo muito importante para dizer. Então, este podcast, Business After Hours, marca registada de podcast já agora, tem agora 77 episódios. Ele já tem mais de um ano, não é? Foram 77 episódios seguidos, todas as semanas, não falhei uma. Podem ir verificar, semana por semana. Não falhou uma quinta-feira, nem quando a minha filha nasceu, tá? Houve sempre. Nunca. Foi muita entrega que eu fiz nestes 77 episódios. Estou muito feliz ao ponto a que nós chegámos. Eu tinha colocado um objetivo de downloads para o podcast mensal e nós batemos esse objetivo de número de downloads mensais. Mas eu vou ter que fazer aqui uma pausa neste podcast, ok? Sim. Calma, nem tudo é mau. Eu sei que muita gente talvez não estivesse à espera, não é? Nem aqui o número redondo para separar, nem porque agora e agora que está tentando a audiência, etc. Mas se a coisa que eu tenho comigo é compromisso, tá? De quando eu me comprometo a uma coisa, fazê-la na excelência. Eu só entrego excelência. E da mesma forma que eu fui excelente, super consistente, tudo mais alguma coisa, nestes 77 episódios seguidos, eu quero fazê-lo também com uma série de compromissos que eu me comprometi, vamos assim dizer, passar a redundância, no próximo ano. E são vários. Eu, de alguma forma, quero precaver não perder qualidade em determinadas coisas e também não darem maluca e conseguir aqui realmente gerar retorno. Acima de tudo, para quem acredita mais em mim e que eu posso ajudar, que é quem me paga, como é óbvio, não é? Eu faço isto tudo de graça, mas como é óbvio tem que haver um fim por trás disto tudo, por mais que eu queira ajudar mais pessoas. Mas diz que o Pingo Doce Continente e qualquer outra cadeia de supermercado, por exemplo, não vai lá com eu ajudar outras pessoas ouvindo os meus conteúdos, não é? Então de alguma forma isto tem um quê por trás, como é óbvio. Toda a gente, não é? Trabalha por dinheiro, porque precisa, porque quer, etc. E neste momento eu tenho que dar primazia a quem colocou dinheiro, não é, em cima da mesa para ser acompanhado por mim, das mais variadas formas. Tenho várias pessoas aqui a acompanhar nas sessões de business coaching. Aliás, só tenho aí uma vaga que eu acho que está prestes a fechar para o primeiro semestre do próximo ano. Temos aí o método PPM para ser entregue. Temos ainda uma outra coisa que eu não vou revelar agora, mas vai ser aqui uma espécie de podcast aqui, mas com algum compromisso financeiro por parte de quem, não é, quer estar presente, quem quer ouvir. Então, qual é aqui a novidade? A novidade é aqui um produto, uma oferta diferente, que eu não posso falar agora, que vocês vão saber no início do ano, tá? E será aqui quase que não é uma coisa, como é óbvio, até tem mais aqui, bem mais intimidade do que o podcast, mas será uma forma para substituir esta ausência. Dizer, André, mas cobrar por isso tem que ser. A gente só dá valor às coisas muitas vezes quando se paga por elas. Mas de alguma forma eu vou facilitar imenso a quem quiser ter esses conteúdos, ok? Esperem para ver. Eu vou dar a oportunidade que muita gente entre a um preço muito mais baixo do que vai ser no futuro, para quem realmente me segue, para quem vê valor nisso, para quem quer chegar mais longe. E então
vocês vão ter essa informação. E como é que eu sei disso, André? Como é que eu sei dessa novidade? Fiquem atentos às redes sociais, ao meu website e principalmente ao e-mail. Falando de e-mail, nomeadamente a quem está inscrito na minha newsletter. Quem está na minha newsletter recebe sempre novidades em primeira mão. E também será por lá que vamos anunciar a primeira vez, depois, como é óbvio, vamos falar em mais meios. E o que é que eu vos queria dizer? Caso ainda não façam parte da minha newsletter, e eu envio apenas uma newsletter mensal, depois quando faz sentido para comunicações específicas, esta, como é óbvio, faz sentido. Quem quiser, aí na descrição do episódio vai ficar o link para se inscreverem na newsletter e passarem a receber e garantirem que sabem desta notícia e de outros em primeira mão. Bom, depois, mais coisas que eu queria falar relativamente ao método PPM que eu falei acima. O método PPM está ainda em aberto para quem quiser entrar. Ele estará aberto também até início de janeiro. Já não faltam muitos dias. Mas atenção aqui a uma coisa. Eu não sei quando é que estão a ouvir isto, mas dia 31 de dezembro às 23h59 o valor, ou melhor, o preço, valor é outra coisa, o preço do método PPM vai subir, ok? Por isso, se vocês querem entrar para esta turma, que vai ser a primeira, única e última vez em que eu vou estar em direto nas sessões, ok? As próximas edições todas do método PPM vão ser gravadas. Esta é a primeira, única e última vez que o método PPM vai estar disponível em direto, ou seja, vou fazer as sessões assim em direto convosco. Vai ser, quer dizer, então vai subir o preço, por isso corram. Onde é que vocês podem comprar? www.metodopm.com. Não é .pt, é .com, ok? É isso mesmo. Bom, depois, o que é que eu queria falar mais? É isso. Bom, minha gente, gostei muito destes 77 episódios. Eu espero que vocês notem uma evolução enorme. Eu noto, mas não à vontade, não é? São 77 episódios. As coisas fluem de uma forma diferente, a minha preparação é diferente, muito mais eficiente. O podcast chegou a muito mais gente, tem sido uma curva assim exponencial do número de pessoas que têm ouvido cada vez mais o podcast. Tenho aqui uma comunidade muito regular e eu agradeço-vos por tudo e por terem colocado, não é, nesse patamar. Então, vou pedir aqui por mais uma vez, porque estes conteúdos continuam todos disponíveis, não é? As pessoas podem ouvir sempre que quiserem e reouvir. Então, o que eu vos peço é para classificar este podcast na plataforma que estão a ouvir, ok? Se eu vos ajudei ao longo destes 77 episódios, ok? Por pouquinho que seja, é a melhor forma que vocês têm para me gratificar é ir lá e colocar as estrelinhas. E é isso, eu fico à espera de vocês num próximo episódio. Eu não sei ainda quando, alguns no próximo ano, certamente. E até lá, stay tuned!